Eu só percebi que aquela vida não era minha quando já estava velho demais para fingir que ainda dava tempo de começar do zero. Meu nome é Augusto. Eu tenho 77 anos e eu vou te contar uma coisa que eu demorei décadas para admitir. Meu pai era um homem bom do jeito dele, mas duro, daquelas pessoas que acham que carinho estraga e que a vida melhora quando a gente aguenta calado. Ele repetia algumas frases como se fossem lei. Uma delas era: homem de verdade não fica escolhendo demais. Na escola, eu gostava de desenhar. Eu não era um artista, não estou romantizando. Eu só gostava. Eu sentava no fundo e ficava rabiscando no caderno, fazia retrato dos colegas, inventava paisagem, copiava as letras das placas na rua. Mas, em casa, isso era visto como perda de tempo. Quando chegou a hora de escolher um rumo, eu não escolhi. Eu aceitei. Um tio arranjou uma vaga num escritório. Futuro garantido. Meu pai se orgulhou. Minha mãe chorou de alívio. Eu, com 18 anos, senti que tinha feito algo grande, porque eu tinha agradado. Eu tinha sido o filho que não dá dor de cabeça. Eu virei esse tipo de gente, quase sem perceber. E cada vez que eu fazia certo, eu recebia um olhar de aprovação, um parabéns, uma promoçãozinha, um gesto que dizia continue. Não era infelicidade de novela, era outra coisa. Era um tipo de ausência, como um cômodo da casa que fica sempre fechado. Você passa por ele todos os dias e nem lembra mais que existe, até o dia que a porta abre sozinha e você toma um susto com o que ficou ali dentro. Eu casei cedo também. A moça era boa, inteligente, correta e todos aprovaram. Eu gostava dela, sim. Eu me sentia bem com ela. Mas olhando hoje, eu escolhi muito mais pela sensação de estar fazendo a coisa certa do que por ouvir alguma verdade profunda dentro de mim. Com o tempo vieram os filhos, vieram as contas, veio a rotina. E o que eu chamava de minha vida virou uma sequência de tarefas bem feitas. Eu me tornei competente em sustentar, em resolver, em proteger. Eu era o homem em quem todo mundo podia confiar. O meu dia tinha hora para tudo. Havia sempre um próximo passo: comprar uma casa melhor, trocar o carro, garantir escola, planejar aposentadoria, manter a aparência de que estava tudo sob controle. Eu não era um homem irresponsável. Eu só era um homem que não perguntava a si mesmo o que queria. Eu comecei a sentir isso lá pelos 40 e poucos. Eu voltava para casa e tinha uma raiva silenciosa de barulho, de conversa, de qualquer coisa que me lembrasse que eu não tinha escolha. Eu não explodia, eu guardava. E a gente guarda tanta coisa que um dia nem sabe mais o que está guardando. Um domingo, eu estava sentado na varanda, os meus filhos brincando no quintal, e eu vi um vizinho mais velho com uma viola, sentado na porta, tocando devagar. Não era um grande músico, era só alguém tocando, e eu senti uma dor tão inesperada que eu precisei fingir que era azia. Naquela noite eu peguei um papel e fiz um desenho, escondido, como se eu ainda tivesse 12 anos. Fiz a mão do meu filho segurando uma bola. Fiz o rosto da minha esposa. Não ficou perfeito, mas me deu uma paz que eu não sentia havia anos. E eu não contei para ninguém. Eu subi de cargo, viajei, conheci gente importante, assinei documentos que decidiram coisas grandes. Eu aprendi a falar como quem sabe e a sorrir nas horas certas. E por fora, eu era exatamente o tipo de homem que dá orgulho. Por dentro, eu era um homem que não se reconhecia nas próprias frases. Uma parte do problema é que quando você passa muito tempo representando um papel, você esquece que é representação. Você começa a se identificar com aquilo e qualquer sinal de dúvida parece fraqueza. Eu dizia para mim mesmo, não é hora de inventar. Eu fui ficando mais velho e fui ficando mais duro por dentro, como se o corpo entendesse antes da cabeça que algo estava errado. Em que momento eu parei de ser eu? Você começa a procurar culpados. Você pensa no pai, na mãe, no chefe, na esposa, nos filhos. Eu fui excelente em parecer forte. Eu fui um profissional em cumprir expectativas. Então, como eu podia exigir que alguém adivinhasse? O momento em que a porta daquele cômodo fechado se abriu, para mim foi pequeno, quase ridículo.
Eu já estava aposentado há pouco tempo. Um homem sem trabalho, de repente, é um homem sem desculpa. Você não tem mais a agenda te protegendo. Você não tem mais o não dá tempo para encobrir o que você não quer encarar. Numa manhã, como eu te disse, eu acordei cedo, fiz café e vi que tinha acabado o açúcar. Coisa simples. Eu calcei o sapato e fui até o mercado do bairro. Era um lugar que eu conhecia há anos. Eu entrei, peguei o açúcar, paguei. E quando eu estava saindo, eu vi um cartaz na parede. Um curso de desenho para adultos. Eu parei e fiquei olhando aquele papel. Eu não sei explicar direito, mas foi como se alguém tivesse falado meu nome num lugar cheio. Eu ouvi dentro da minha cabeça uma voz antiga, do meu pai, dizendo: "Isso é bobagem." Eu voltei para casa e tentei esquecer. Só que naquele dia eu não consegui. Eu almocei e o cartaz continuava na minha cabeça. Eu sentei na sala e a televisão falava, mas eu não ouvia. Minha esposa perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, como sempre. E aí aconteceu o que eu nunca achei que aconteceria comigo. Eu chorei sentado na cozinha, sozinho, sem um motivo grande. Eu chorei porque eu me vi. Eu me vi inteiro, não só os pedaços que eu mostrava. Eu me vi como um homem que tinha feito tudo certo e, mesmo assim, estava com uma sensação de atraso. Naquela tarde, eu fui até o curso. Eu cheguei cedo e fiquei do lado de fora, olhando pela janela, com medo de entrar. Havia outras pessoas mais velhas, algumas da minha idade, outras um pouco mais novas. Vi uma senhora rindo, vi um homem com a mão tremendo, um pouco segurando um lápis. E eu pensei: por que eu estou com vergonha disso? Por que eu estou com vergonha de me dar uma coisa que não machuca ninguém? Eu entrei. O professor me cumprimentou como se eu não fosse um caso estranho. Me deu uma cadeira, me deu um papel, me deu um lápis. E quando eu encostei o lápis no papel, eu senti uma coisa que eu quase tinha esquecido que existia. Eu senti que eu estava presente, não preocupado com o que iam pensar, não calculando o próximo passo, não tentando ser admirável. Eu estava só ali, respirando, olhando, tentando. E aquilo me trouxe uma paz assustadora, porque me mostrou o tamanho do silêncio que eu tinha feito dentro de mim por tanto tempo. Eu não vou mentir para você e dizer que isso consertou tudo. Não consertou. Eu não voltei no tempo. Eu não virei outro homem da noite para o dia. Eu continuei sendo quem eu era, um homem com hábitos, com limitações, com uma vida inteira construída em cima de escolhas que eu nem sempre escolhi. Mas aquela tarde me deu uma frase que eu nunca mais esqueci. Você viveu a vida que fazia sentido para os outros. E agora, finalmente, você está começando a viver uma parte da sua. Foi aí que eu entendi o que significa viver a vida de outra pessoa. Não é necessariamente fazer coisas ruins. Às vezes é fazer coisas boas pelos motivos errados. É construir uma existência inteira baseada no medo de desapontar. E o mais triste é que ninguém te dá uma medalha por isso. No fim, as pessoas lembram do que você entregou, do que você produziu, do que você resolveu, mas não sentem o que você deixou de sentir. E esse é o tipo de solidão que não aparece em fotografia. Com o tempo, eu contei para minha esposa. Não num discurso, não numa grande confissão. Um dia, eu mostrei um desenho e disse: eu comecei um curso. Ela olhou e sorriu de um jeito que eu não via há muito tempo. E ela disse: eu sempre soube que você gostava disso. E aquilo me doeu também. Eu também comecei a perceber como a gente ensina esse mesmo padrão para os filhos sem querer. A gente diz: seja feliz, mas recompensa o que dá status. Hoje, eu tenho 77. Eu tenho dias bons e dias ruins. Tenho dores no corpo. Tenho medo de algumas coisas. Tenho lembranças que eu preferia apagar. Mas eu tenho uma sinceridade maior comigo mesmo. E isso, nessa idade, já é uma espécie de libertação. Se eu puder te deixar com alguma coisa, não é uma lição pronta. É uma pergunta bem calma, para você fazer sem pressa, talvez num momento em que a casa esteja mais silenciosa. Você está vivendo a vida que faz sentido para você, ou está vivendo a vida que te aplaudem por viver?
Porque o que eu descobri tarde demais é que a vida não cobra só o que a gente fez. Ela cobra também o que a gente adiou. Se você ainda tem idade para mudar tudo, ótimo. Mas mesmo que não tenha, como eu não tenho, você ainda tem idade para mudar alguma coisa. Uma coisa pequena, verdadeira, que te devolva um pedaço de você. Pode ser um curso, uma conversa, uma decisão simples que você vem empurrando há anos. Não para provar nada para ninguém, mas para se reconhecer no espelho sem precisar justificar. Eu não sei quanto tempo ainda tenho, ninguém sabe. Mas eu sei que hoje, quando eu pego um lápis e desenho a mão de alguém que eu amo, eu sinto que estou, finalmente, vivendo um minuto que é meu. E eu te desejo isso também. Não uma vida perfeita, nem uma vida admirada, mas uma vida que, quando você fechar a porta no fim do dia, você sinta que foi você quem a atravessou.